Iscalobaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. Agora finalmente com um cenário remontado, a Bia remontou o cenário de autoria dela mesma, né? Ficou agora bacana, mais ou menos parecido como estava lá na outra casa. Né? Tem uma coisa ou outra diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Enfim, estamos de volta aí ativa com o cenário. E o tema de hoje é um tema que pode derreter mentes mais uma vez. Buracos brancos. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que falar do meu documentário, o Anomalia 914, que irá abordar o que aconteceria com a sociedade se fosse revelado que existe vida fora da Terra. O que aconteceria com nossas religiões, com a nossa filosofia, com a sociedade? Será que as pessoas iam ficar malucas e correndo pelas ruas, sacando todo o dinheiro que tem no banco para se esconder em bunkers? O que aconteceria com o mundo se fosse revelado que existe vida fora da Terra? A distribuição desse documentário está garantida. O que não está garantido ainda é a verba para produzir ele. Então, se você quiser apoiar o documentário, você pode comprar os ingressos antecipados clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você irá ganhar contrapartidas bem legais. Entre elas, assistir a premiere do documentário nos cinemas, junto com a minha pessoa, olha só, que lindo, que vistoso, e também assistir palestras exclusivas. Além também que você pode ganhar livros autografados, cartazes e assim por diante. Então, se você quiser apoiar esse projeto, clique no link aqui embaixo na descrição e compre seu ingresso antecipadamente. Agora vamos falar desses buracos que estão aí espalhados pelo universo. O universo parece uma grande mesa de sinuca, cheia de caçapa. Mas vamos lá. Buracos negros estão bem populares na cultura pop, principalmente por conta de filmes como Interestelar, né, que ajudou a espalhar esse conceito para a grande massa. Os buracos negros são basicamente núcleos colapsados de estrelas mortas. Uma das características mais marcantes do buraco negro é que ele devora toda a matéria que chega perto dele e nada sai dele. Bom, não nada porque tem a radiação Hawking, mas isso aí acaba sendo tema para outro vídeo. Até onde sabemos, buracos negros são tão densos que nada pode escapar do seu horizonte de eventos. Mas eles não são os únicos tipos de buracos no espaço. Digamos que você esteja mexendo com os números que acercam o espaço-tempo em torno dos buracos negros. E aí você subtrai a estrela colapsada com toda a sua matéria e massa reais dos seus cálculos. A matemática restante aí desses cálculos que você fez é o que cientistas chamam de buraco branco, uma singularidade sem massa. E como o próprio nome já entrega, um buraco branco é basicamente o contrário do conceito do buraco negro. E os cientistas já discutem sobre ele desde os anos 70. Eu estava nascendo e eles estavam discutindo aí sobre buracos brancos. Sim, eu sou da década de 70. Enquanto o horizonte de eventos de um buraco negro é o limite de onde nada consegue mais escapar, tudo que entra ali no horizonte de eventos do buraco negro acaba caindo dentro do buraco negro, o horizonte de eventos de um buraco branco impede qualquer coisa de entrar. É basicamente o contrário mesmo. Você não pode escapar de um buraco negro e você não pode entrar em um buraco branco. Então, onde um buraco negro está sugando a matéria, um buraco branco estaria expelindo. Eles seriam incrivelmente brilhantes e incrivelmente energéticos, lançando radiação no espaço a uma taxa furiosa. Hipoteticamente, seria como apertar um botão de retrocesso em um buraco negro. De acordo com o texto de Eric Curiel para a Enciclopédia Stanford de Filosofia, como as equações de campo da relatividade geral não escolhem uma direção preferida do tempo, se a formação de um buraco negro é permitida pelas leis do espaço-tempo e a gravidade, então essas leis também permitem buracos brancos. O problema é que a gente nunca observou buracos brancos no universo. E alguns físicos acreditam que eles nem existam, e existem muitos motivos para eles acharem isso. Uma grande questão é, como é que esses buracos brancos se formam? A gente tem várias teorias que explicam como um buraco negro se forma, mas no caso do buraco branco, a gente não pode simplesmente pegar o universo e rebobinar com uma fita cassete. Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar que quando a gente alugava uma fita, tinha que rebobinar para devolver, né? Mas o universo não é uma grande fita cassete, né? Você não pode rebobinar ele até que um objeto se torne um buraco branco. Você teria que começar com a singularidade e ir para trás. O objeto vomitando matéria sem parar até que, voa lá, ele se torna uma estrela. E isso iria exigir uma diminuição da entropia, o que violaria a segunda lei da termodinâmica. Começar com a singularidade em si é um problema também. A astrofísica Karen Masters explica: a única maneira de estabelecer uma singularidade no universo real é começar com ela estando lá, de alguma forma. O universo teria que se formar com singularidades prontas. Não há razão para sugerir que o universo começou com singularidades prontas. Na verdade, seria bastante estranho se isso acontecesse. Bom, como vocês já viram em vários vídeos aqui que eu expliquei buracos negros,
existe todo um processo para se tornar aquela singularidade gravitacional. E a ideia do buraco branco exige que o universo, no começo dele, já existisse singularidades prontas, sem o processo que antecede ele. E isso é muito estranho. Violaria realmente a lei da termodinâmica que eu acabei de citar. Mas vamos ignorar tudo isso, todos esses problemas, e vamos imaginar que um buraco branco se formou. Segundo as matemáticas, não pode haver matéria dentro do espaço-tempo que inclua um buraco branco. Assim que entra alguma matéria nessa região, por mais minúscula que ela seja, isso já exclui o buraco branco, não pode haver um buraco branco aí. Então, se existiam buracos brancos lá no universo primordial, eles devem ter se evaporado quando a vida começou a se contorcer aqui na Terra. Mas, embora os buracos brancos sejam puramente teóricos nesse estágio, vale lembrar que os buracos negros eram até pouco tempo atrás, e hoje temos muitas evidências de que, de fato, eles existem. Há um tipo de evento que os cientistas colocaram como um candidato a buraco branco, e isso é uma explosão de raios gama. Eles são alguns dos eventos mais brilhantes e mais energéticos do universo, emitindo mais energia em 10 segundos do que o Sol emite em 10 bilhões de anos. Eles são acompanhados por um resplendor que indica que eles são criados por explosões estelares, e em 2017, os astrônomos viram uma ocorrência real, causada pela agora famosa colisão entre duas estrelas de nêutrons, GW 170817. Mas em 2011, dois astrofísicos propuseram que um raio gama com propriedades incomuns pode ter sido um buraco branco. Mas astrônomos da NASA acreditam que esse objeto era na verdade um buraco negro em formação. As chances de ser um buraco branco são muito baixas. E existe também aquela ideia um tanto absurda de que o Big Bang fosse um buraco branco, porque eles têm algumas coisas semelhantes, né? O Big Bang ele também tinha lá uma singularidade, e o buraco branco também exige que o universo tivesse singularidades prontas lá no início. Então é a coisa bem compatível, né, as ideias. E esse conceito já foi explorado matematicamente, porém ele ainda é muito teórico. De fato, o termo Big Bang pode ser um tanto enganador nesse sentido. De acordo com a corrente teórica dominante, o universo não explodiu em existência em um único ponto. Ele inflou em existência e ficou 500 milhões de anos na escuridão, não expandindo muito antes do meio intergaláctico ionizado. Foi então quando as luzes se acenderam. Isso não é extremamente consistente com o modelo de buraco branco. E existe uma outra hipótese de que o buraco branco na verdade é o que o buraco negro se torna no final de sua vida útil. Uma coisa que a gente sabe é que os buracos negros podem durar muito tempo, mas muito tempo mesmo. Pode ser que o universo não tenha tido tempo suficiente para que um buraco negro consiga evoluir até o final, né, de seus estágios evolutivos. Ou então os buracos brancos, que seriam resultantes aí do final do buraco negro, eles são muito rápidos, muito breves, não dando tempo da gente poder detectar. Ou então, ainda tem mais uma hipótese, eles podem ser buracos negros primordiais lá do início do universo que se transformaram em minúsculos buracos brancos que hoje compõem a matéria escura. Tudo isso que eu falei, todas essas hipóteses, fazem parte do universo matemático. Mas o que a gente sabe é que no universo real, ou observável, que a gente estuda, até o momento a gente não conseguiu detectar ou observar nenhum buraco branco. E o que eu acho mais legal, se um dia a gente realmente detectar um buraco branco, se isso acontecer, a gente vai ter que repensar muita coisa da física. E isso que torna a ciência interessante. E um recadinho para você que é de São Paulo, no dia 23 de março estarei no Museu Catavento, na região central de São Paulo, para o evento que se chama Encontro de Professores, que irá marcar aí as comemorações dos 10 anos do Museu Catavento. Eu vou estar lá nas comemorações, vai ter uma mesa lá sobre divulgação científica, então se você estiver de bobeira no dia 23 de março, compareça lá para comemorar aí os 10 anos do Museu Catavento, que tem uma área dedicada à astronomia muito legal, então recomendo que vocês vão lá, passeiem. Além da astronomia também falam de paleontologia, de biologia. É um lugar bem bacana para quem gosta de cinema e está super acessível ali no centro de São Paulo. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo sobre astronomia e divulgação científica, compareça lá no dia 23 de março no Museu Catavento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês terem mais informações sobre esse evento. E outro recadinho é, se você gostou dessa camiseta que eu estou usando aqui, que mostra o carro do Elon Musk viajando pelo espaço, ela faz parte da minha grife lá na Chico Rei. Então, se você quiser comprar camisetas como essa e outras com temas, tem uma camiseta com um Gordon, meu gato, na estampa, entre outras. Você pode clicar aqui embaixo na descrição e comprar sua camiseta, comprar o meu livro do Átomo Buraco Negro, que é uma introdução para a astronomia. Aqui eu falo bastante de buracos brancos, buracos negros,
todo tipo de buraco, a caçapa do universo. E também tem, volto a falar aqui, se você quiser apoiar o meu projeto Ana Mariana 914, você pode clicar aqui embaixo na descrição também e comprar o seu ingresso antecipado. E lembrando que eu estou fazendo lives lá no Instagram, então se você quiser mandar sua pergunta sobre astronomia para mim, eu irei responder ao vivo lá no meu Instagram. Então tem link aqui embaixo também para você me seguir no Instagram. Beleza, pessoal? Acho que não esqueci mais nada. Acho que é isso por hoje. Então vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta. Deixa eu procurar o buraco branco aqui, se ver se eu acho um buraco branco em algum lugar, não acho. Avião passando. Nossa.